Ok. Então, posso continuar? Ok, a todos, já estamos de volta. Todos vocês já tiveram uma oportunidade de refletir sobre os tipos de mensagem teológica, o que essa experiência que você teve te diz sobre Deus. Então, Dr. Bruce Stevens, vamos continuar. Então, vamos fazer um processo de 2 passos. Gostaria de convidar os bolsistas a refletirem sobre a minha experiência e depois vou pedir para que eles possam compartilhar algo da sua própria experiência. Se tiver alguma observação ou algo da experiência deles. Então, são 3 passos. Primeiro, os bolsistas olhando para a minha experiência aqui sobre a questão da ceia do Senhor e propor em uma frase uma teologia grounded theology com base nisso. Se isso fosse, essa minha experiência fosse tudo o que você sabe sobre Deus, o que você teceria aqui em termos de teologia? Eu vou pedir para que os bolsistas possam se desmutar o microfone e compartilhar. If I can begin. Yes. Talvez eu possa começar. Eu acredito que Deus é um Deus que recebe, um Deus que recebe a pessoa de braços abertos. Então, a quem ele recebe? Pelo menos eu, alguém que não tem certeza de si, uma pessoa que está um pouco incerta. O Deus, então, acolhe os incertos, os que não têm certeza. Acho que Deus é pessoal. Ok? Pessoal. Então, algo que essa experiência sugere é a natureza pessoal de Deus. Eu acredito também. Tem algo aqui que mostra ser que ele é pessoal. O que mais? Destaques teológicos que podemos tecer aqui. Aqui em Iowa, eu acredito que mostra um Deus acessível, que vê as coisas. Ele conserta relações rompidas, ou a maneira como nós podemos compreendê-lo. Ele é acessível e ele conserta, ele faz reparos, ele restaura situações de rompimento. E Setáquio está dizendo aqui no chat que Deus é uma possibilidade. É um pouco mais abstrato. Se você puder explicar um pouco melhor, como assim uma possibilidade? Será que é uma possibilidade primal? O que isso sugere? Eu estou tentando entender o que ele ou ela está dizendo aqui. Que bom. Então, pode continuar, Setáquio, a falar sobre esse Deus como possibilidade. Ele diz que nós poderíamos definir Deus eternamente. Nós limitamos Deus com as nossas definições? Seria essa a implicação? He says we open God. Ele diz que nós abrimos Deus. I'm not following on that one, so I'll just need a little bit more. Não sei se consegui entender. Se a gente puder explorar um pouco mais esse conceito. Jesse está dizendo aqui, falando sobre a fragilidade da fé. Sim. E qual é o papel de Deus nisso, Jesse, da fragilidade da fé? Eu diria que Deus está sempre presente, mesmo que nós possamos passar por sofrimento emocional, de duvidar de nós mesmos, na nossa relação com Deus. Deus está sempre presente. E você
ali no seu relato está se sentindo perdido, está se sentindo separado de Deus. E Deus nunca está ausente na tua narrativa, mas a fé é tão frágil que talvez você não veja aqui nessa sua experiência do relato a presença de Deus. Sim, nós ficamos cegos quase. Nós temos muitos comentários aqui no chat se referindo à reconciliação de Deus, à misericórdia de Deus. Então, isso tem a ver com o caráter de Deus. Então, se nós, tudo que nós conhecêssemos sobre Deus fosse esse relato, isso tudo teria a ver com Deus. Você comentou sobre relacionamentos rompidos, o desejo de Deus de curar, a graça salvadora de Deus aos quebrantados. Nós temos uma visão fundamental de Deus como um Deus ativo. Então, essa experiência sugere que Deus é ativo para receber, para levar cura ou redenção para a nossa quebrantabilidade, as nossas falhas, e isso que é sugerido a partir dessa experiência, isso se torna teologia, porque fala muito sobre Deus e a nossa relação com Deus, a nossa fé. Sim, tem também aqui um comentário sobre o fato de que Deus conhece. Será que Deus é passível de ser conhecido? Conhecível ou não é passível de ser conhecido? E também, na realidade, existe aqui uma pergunta no chat: será que nós não estamos impondo a nossa experiência subjetiva sobre Deus? Eu entendo que nessa minha experiência a gente traz o nosso quebrantamento e muitas vezes nós criamos a nossa própria culpa e projetamos ela em Deus, que na verdade desafia a culpa e o nosso quebrantamento com o fato dele nos receber. Eu acredito que a Rachel quer falar alguma coisa. E o Demain. Sim, obrigado. Eu acho que eu acredito que a ideia de Deus nos rejeitar, nesse exemplo, um tanto quanto interessante, porque de uma perspectiva teológica, nós temos uma visão antropomórfica de Deus. Vemos Deus com fragilidades humanas, como nós nos comportamos, como nós respondemos. O ser ofendido, e de uma perspectiva teológica, acredito que isso seja um pouco problemático ao refletirmos sobre Deus, porque Deus não é humano. Se nós compreendermos Deus, ou a maneira como achamos que entendemos Deus, nós associamos essas características humanas a Deus, e eu acredito que isso seja um tanto quanto limitante, você não acha? Eu acho que eu aprecio o seu comentário e, sim, é verdade que nós associamos categorias antropomórficas a Deus, a gente vem da nossa experiência e muitas vezes isso vem de nós. Sim, com certeza. O que quero dizer é que todos nós experienciamos Deus de formas diferentes e também é como já disseram aqui, em termos da nossa compreensão, nosso entendimento do mundo, da cosmologia, etc. Então, eu só estou lidando aqui com essa ideia que, de certa forma, isso também fala da minha experiência, do meu exemplo, e ter de lidar com o que realmente vem de Deus, o que vem de nós e da nossa experiência. Então, esse tipo de conflito interno, que inclusive você se referiu no seu exemplo, também reflete, de uma forma lógica, se relaciona com o que eu estou pensando. Eu acho que você está absolutamente certo. Como que nós podemos criar uma teologia a partir desse exemplo? O que você sugere? Uma pergunta seria: qual é o papel dessas características antropomórficas
projetadas sobre Deus? Será que nós construímos o nosso Deus? Será que nós criamos ídolos? Será que isso se configuraria numa idolatria? Essas são algumas perguntas que poderiam surgir dessa exploração, mas podemos realmente atribuir essas perguntas a Deus. O que estamos levando com relação à nossa ideia de Deus e de que maneira isso nos limita? Certamente não é uma ideia precisa de Deus. Deus poderia estar em diversas categorias. E como que nós respondemos a isso? Acho que a Rachel tinha um comentário. Sim, eu acredito que o que é muito aplicável a Malawi em termos de teologia prática é essa ideia da relação entre a liturgia da igreja e o julgamento divino. Nossa, isso é uma questão, porque muitas pessoas buscam afirmação da sua fé, da vitalidade da sua fé, se são capazes de realmente cumprir essas codificações litúrgicas, esses códigos da liturgia, no que diz respeito ao culto ou à missa. Existe um conflito interno, e isso fica muito claro no exemplo que você deu aqui, e reconhecer que muitas vezes, para alguém ser um bom cristão, existe esse conflito interno. Eu acho que aqui no Malawi tem essa questão também muito grande, muito profunda, algo que nós podemos mergulhar e realmente olhar essa relação entre a liturgia e como que isso retrata a imagem de Deus ou de quem Deus é. O que você diria? Eu 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 estou realmente muito impressionada que você está olhando para a liturgia, e isso é muito interessante. Realmente, aqui no Malawi, na África, nós somos pessoas muito ritualísticas, e na nossa experiência, a Eucaristia e outras liturgias são muito importantes. Então, será que nós conseguimos cumprir essas exigências litúrgicas? Isso é muito, muito importante, uma questão de teologia prática muito relevante. Então, deixa eu te perguntar, Rachel, qual é a teologia da liturgia que é sugerida por essa experiência? Será que você consegue identificar ou transformar isso numa afirmação, numa frase? Exclusão, a sensação de exclusão, está ligada diretamente ao comportamento, e, ao mesmo tempo, o indivíduo, quer seja paroquiano, membro da congregação, será que essa pessoa está de acordo ou está cumprindo as exigências litúrgicas da igreja? Por exemplo, nesse caso da Santa Ceia, na Santa Comunhão. Dependendo da igreja que você faça parte, você poderia estar livre ou não para desfrutar desses cultos litúrgicos. E, na realidade, essa questão do conflito interno, quer seja esse indivíduo, quer seja você ou outra pessoa, existe uma imposição da teologia da igreja com relação à Eucaristia e à Santa Comunhão. E talvez não exista a possibilidade de ter esse conflito interno, porque provavelmente, se a pessoa não participasse da Eucaristia, poderia inclusive ser exonerado do cargo. Então, você tem aí alguns elementos na dinâmica que você está descrevendo. Uma delas é a tradição da igreja, a natureza dessa comunhão da igreja reunida, e de que modo isso representa Deus na comunhão, na congregação. Então, tem eu aqui como esse indivíduo isolado, e eu entrando nessa tradição,
num culto litúrgico e percebo aqui que o perdão eu sou bem recebido. Eu acho que é disso que se trata o que você está falando, não é isso? Como que você poderia colocar nas suas próprias palavras qual é a teologia que é sugerida por essa experiência em termos dessas questões? Tradição, expressão litúrgica e um representante como de Deus como um ministro. E o nosso Deus é transcendente e ele é representante da tradição da igreja e a comunidade de cristãos. Na comunidade de cristãos, na verdade, ele está além disso. E nós podemos experimentá-lo acima de todas essas coisas e de todas essas pessoas. Quer dizer, eles não são representantes de Deus, apesar de termos que utilizar a língua certa aí. E a teologia é difícil, justamente, até falar sobre essas coisas é difícil, colocar em palavras. Mas fazendo um estudo desta experiência, a nossa experiência com Deus transcende e vai além do nosso relacionamento com as tradições e com as práticas litúrgicas. Sim, exige um equilíbrio, porque Deus, muitas vezes a nossa experiência de Deus é mediada pela comunidade, pelos representantes, pela liturgia, mas nem sempre de forma afirmativa, não é isso? Sim, exatamente. Na verdade, falando, eu diria que a posição positiva faz parte, mas estou tentando pensar em como a tradição e a liturgia podem representar uma experiência negativa. E aí, nesse caso, falando da minha experiência, acabamos de perder um pastor aqui que se suicidou. E ele disse que ele se sentia como pecador, porque ele sabia que dentro da igreja que ele servia, todo mundo que cometia suicídio era visto como menos que um ser humano. Você não oferece nenhum tipo de liturgia, nada, nenhum serviço. E então, alguém podia até escrever um livro sobre isso. Sim, com certeza daria para escrever um livro. Sim, é muito forte quando um homem ou mulher de Deus comete suicídio, ele não pode nem ser enterrado, é isso? Não. O que acontece é que existem, por exemplo, os grupos de mulheres que trabalham com esses funerais, elas não podem nem fazer isso pelas regras da igreja, elas vão ser expulsas da igreja só por cuidarem do funeral desse pastor. Sim, o que é liberado nesse tipo de experiência? Que categorias nós usamos para entender? Sim, eu concordo, é poderoso, é negativo e com certeza traz um quebrantamento. Sim, estamos no primeiro assunto que foi trazido para nós. Qual é o tipo de identidade que nós temos dentro do contexto da nossa tradição e qual é a identidade que nós temos na presença de Deus? Muitas vezes há uma desconexão da nossa identidade, de quem nós somos diante de Deus e de quem nós somos na igreja tradicional. Sim, muito forte isso. Muito obrigado por compartilhar, Rachel.
A Rachel estava falando aqui, mas recebemos muitos comentários no chat sobre antropomorfismo. Como nós entendemos isso? O Rudolph falou, Deus recebe a nossa abordagem antropológica. E o Edson falou, as nossas crises são uma forma de Deus se manifestar em nós e por nós, é uma forma dele mostrar a sua essência. E aí Paul falou também, nesse momento de crise, o indivíduo tenta encontrar uma fonte de paz e perdão. E uma outra pessoa falou, será que a liturgia pode impedir esse encontro com Deus? Ou será que acaba criando umas questões de teologia vivida ali? Quer dizer, como a presença de Deus é mediada para nós, como é que nós mediamos para nós mesmos, e talvez você queira comentar a esse respeito, Bruce. Eu estou achando maravilhoso. É isso que eu quero. Eu estou buscando essa fertilidade de pensamento. E as pessoas estão reagindo, pensando, fazendo perguntas. E isso levanta perguntas muito ótimas. As respostas, na verdade, são muito mais importantes do que a minha pergunta. E trazerem essas respostas em forma de pergunta, quer dizer, como o professor Jim falou ontem, nós temos que incluir isso, temos que trazer as perguntas, porque essas perguntas, elas norteiam o que vamos fazer. E está tudo ali. Essas perguntas precisam ser feitas muitas vezes, em cada cultura, em cada lugar, e é isso que nós precisamos fazer nessa teologia original, porque não há respostas de Agostinho ou Tomás de Aquino, João Calvino para essas perguntas aqui. Eles vão responder algumas dessas perguntas? Sim, algumas eles vão. Eu não estou dizendo que não sejam mentes brilhantes e que nós não tenhamos que ler 1000 anos depois, 2000 anos depois. Claro que nós podemos ler, mas nós também podemos nos libertar dessa teologia original também. E é isso que eu quero encorajá-los a fazer. Agora, eu gostaria de perguntar, e quero que os bolsistas respondam primeiro. Vocês têm reflexões a respeito das suas próprias experiências? Eu sei que vocês estão se envolvendo com a minha experiência, mas e a experiência de vocês? Talvez você não queira compartilhar a sua experiência, mas pode falar como você trabalhou ou qual foi a reflexão que você fez a respeito da sua experiência. Se o Joel quiser também comentar, sim, com certeza. Posso falar? Sim, você pode começar. Bem, a experiência sobre a qual eu falei foi uma das mais importantes que eu tive, que foi um senso de chamado que eu recebi, que causou uma mudança abrupta na minha carreira. Eu tinha um cargo acadêmico na Calvin University, me chamaram para ir falar na Universidade de Baylor sobre questões de fé e aprendizagem, e eu vi o que outras pessoas estavam falando no programa, e eu pensei, isso aqui é uma ideia de um pensamento intelectual do Atlântico Norte. Então, eu pensei, peraí, isso é só uma parte do pensamento. A minha mensagem de uma frase foi, isso muda tudo. Mas enquanto eu estava escrevendo a minha palestra, eu não conseguia sentar, eu comecei a chorar e eu comecei a andar pelo meu escritório e eu sabia que era Deus falando comigo e dizendo, você está defendendo essas ideias e eu quero que você se envolva mais diretamente com isso. E Deus, então, me abalou emocionalmente para chamar a minha atenção. E então, eu estava orando e falando, Senhor, o que você quer que eu faça? E, eventualmente, o que veio disso foi o Nagel Institute, o resultado de tudo isso. Mas o que eu aprendi com isso, tentando agrupar as coisas, foi que
Deus estava me convocando, Deus estava me sacudindo. E eu gosto muito de quando o apóstolo Paulo fala que ele toma posse daquilo que havia o tomado antes, não é? Então, a minha uma frase a esse respeito do que eu aprendi sobre Deus, presumidamente, foi que Deus tem uma pauta, Deus tem uma missão, e Deus nos convoca para fazermos parte dessa missão. Uma experiência bem diferente da minha, mas gloriosa, maravilhosa. Deus é um Deus de convocação. Sim, estão vendo como isso foi construído na experiência dele? Muito bom, excelente. Mais alguém gostaria de compartilhar as suas reflexões a respeito da sua experiência? Vamos ser flexíveis aqui. Como o Joel falou, compartilhou muito bem a experiência dele. Vamos primeiro aos bolsistas e depois para os outros. Olá, eu sou Eunice. Eu gostaria de compartilhar a minha experiência. Os meus pais não eram cristãos. Meu pai era pagão, mas muito pobre. E eu conhecia Cristo bem cedo, porque o meu irmão servia na Igreja Católica, mas eu participei da renovação carismática da Igreja Católica. Então, um dia eu estava numa comunhão e eu comecei a cantar e um casal me convidou para ir para a casa deles. E aí, quando eu cheguei na casa deles, eles me mostraram que várias vezes Deus falou com eles para cuidarem de mim. Eles não estavam no mesmo lugar, mas Deus falou com eles de forma separada, em quartos separados. E aí, naquele momento, uma outra mulher, que era um exemplo para mim, me chamou e falou: Deus me pediu para cuidar de você. E foram experiências muito profundas, porque a partir dali, as pessoas começaram a me mentorear e me mentoriam até hoje. Eu os tenho como meus pais, e isso já faz 6 anos, e eles cuidam de mim espiritualmente. E então, o que eu aprendi dessa experiência é que Deus me tirou de um lugar no qual eu não tinha esperança, eu não tinha futuro. Lembrem, eu não nasci num lar cristão, e então eu me sentia perdida. E aí Deus me encontrou, Deus falou com outras pessoas a meu respeito. E isso foi muito forte, abriu os meus olhos para que eu entendesse que Deus consegue usar qualquer pessoa que Ele quiser usar, e Ele pode fazer qualquer coisa acontecer na vida de uma pessoa. Essa foi a minha experiência. Excelente, Eunice, muito obrigado. Anyone else? Mais alguém? Sim, eu? Olá, Florence. Sim, eu só gostaria de falar que eu gostaria de compartilhar como Deus está intervindo na minha vida. E eu só gostaria de dizer que quando eu era criança, eu acho que eu tive um encontro com Deus, apesar de não ter sido físico, mas eu tive um encontro em sonho. E eu já estava casada e tive um aborto espontâneo. E quando eu tive esse aborto espontâneo, o meu bebê já tinha 4 meses. E foi muito difícil. Eu tive que fazer a expulsão ali do meu filho. E naquele momento, eu já tinha começado o meu mestrado, eu estava lá no local onde eu estava dormindo, e eu orei antes de dormir, e ao mesmo tempo, enquanto eu estava dormindo, o meu marido e os meus pastores estavam em casa orando, e eu sonhei.
E nesse sonho eu encontrei o pastor. O pastor disse: olha, eu sei que você passou por esse aborto espontâneo, mas não se preocupe. E ele disse: você vai engravidar de novo, mas entenda, não permita que nenhuma enfermeira bote a mão na sua barriga durante o período que você estiver grávida. E então eu fiquei muito curiosa, porque antes desse sonho, uma pessoa havia sugerido que eu fosse a um hospital para falar das dores que eu estava sentindo. E aí eu falei, olha, tudo bem, eu vou. E aí, quando eu tive aquele sonho, eu tive essa instrução divina, não deixe nenhuma enfermeira tocar você. E aí eu percebi que tinha sido um sonho, e eu falei, puxa, esse é um homem de Deus que me falou isso no sonho. Imediatamente, quando eu acordei, eu falei, não, eu não vou no hospital, pelo menos agora. Eu nunca fui. E então a instrução foi seguida. E aí, depois de um tempo, eu percebi, puxa, quando é que eu vou engravidar de novo? E não aconteceu logo. Mas 9 meses depois, eu entendi que Deus foi muito consistente, porque eu, 9 meses depois, tive gêmeos. Depois daquele momento, e depois dos gêmeos, eu fiz o tratamento e aí eu tive mais filhos. Quer dizer, Deus manteve a sua palavra. Eu só tive que obedecer e passar por tudo aquilo. E qual foi a teologia de Deus que você criou, que você teve a partir dessa experiência? Bem, para mim, Deus é incrível e admirável, não podemos entendê-lo. Ele é Deus. Ele conhece todas as coisas, onisciente. Também podemos pensar no papel dos sonhos e Deus falando conosco em sonhos. Isso é algo que vem da sua experiência também. E eu sei que você falou algo de testemunho, mas se você for fazer uma grounded theology, uma teologia fundamentada, um testemunho é uma das melhores formas de começar uma teologia fundamentada. Comece com os testemunhos. É algo rico e maravilhoso. Mas podem continuar. Mais alguém quer compartilhar? Não precisam ser tímidos. Okay. Vou tentar aqui, então. Vamos lá, Tayo. Aqui é o Tayo, da Nigéria. E a minha experiência aconteceu esse ano. Começou em dezembro do ano passado. Eu fui diagnosticado com um tumor na minha coluna espinhal. E a probabilidade era de 50%. E esse ano fizemos a cirurgia. E eu não conseguia orar. Eu estava vivendo a vida, só vivendo, mas eu não conseguia orar mesmo. Mas eu também não me senti incomodado. Não sei exatamente por quê, mas quando eu olho para trás e penso nisso, eu percebo, então, que eu tive que perdoar algumas pessoas, mas eu tive uma experiência de quase morte e ter que declarar o caminho para o céu. E então, no dia da cirurgia, foi dito para mim que eu podia ter que substituir parte da minha coluna por alguns pinos de ferro
algumas próteses, tudo isso estava pronto, preparado, mas quando eu entrei na sala de cirurgia, eu tive coragem de orar, fiz uma oração simples e falei, Senhor, eu não preciso do sangue de mais ninguém, só do sangue de Jesus. E disseram para mim, depois da cirurgia, que não houve necessidade de ser transfundido, todo o tumor que estava ali conectado à coluna espinhal saiu sozinho assim que abriram, e então eu fiquei grato a Deus, mas ao mesmo tempo eu senti realmente que Deus foi o meu médico e Ele que fez a minha cirurgia, apesar da maior parte dos médicos ali serem pastores que eu conhecia, mas eu senti que o sangue de Cristo é real e estava disponível. E eu também senti que a oração não precisa ser sempre algo agitado, como o Dr. Benson falou ontem sobre orações violentas. Não, foi uma oração simples. E eu senti essa cura divina e eu senti um propósito de vida renovado. Esses foram os meus pensamentos. Assim que passou a cirurgia, era uma situação sem esperança e me tornei esperançoso por causa de uma oração simples. Foi um momento de perdoar e também ser perdoado. Tive coragem para orar, mesmo que eu não quisesse orar. Propósito de vida. Todas foram as minhas reflexões durante aquele momento. Obrigado, Senhor. Excelente. Se tudo que você soubesse sobre Deus fosse essa experiência rica, o que você concluiria sobre Deus a partir dessa experiência? Deus é um médico. God is the doctor. Okay, well Deus é done. um médico. Tá. Grounded Theology. Teologia fundamentada. Então, a Felicity tem uma experiência que ela gostaria de compartilhar. Sim. Eu acredito que ao longo do último mês eu tive algumas experiências, assim como quase todo mundo, eu tinha muitas expectativas sobre o mês, eu precisava viajar para uma conferência, precisava fazer algumas coisas. Mas então, a minha vida inteira foi realmente tirada dos trilhos e foi reposicionada de uma forma diferente. E isso me levou a repensar com relação a conceitos dos povos autóctones ou conceitos de povos nativos, as visões de Deus. Ou seja, dizer que ele vê o desconhecido, o imprevisível, e isso nos dá, ou isso tem algum tipo de implicação nas nossas vidas como povo, à medida que experienciamos a nossa fé? Então, só para realmente compartilhar uma breve experiência, eu acredito que eu estava numa condição médica que me tornou muito fraca e eu não sabia exatamente como lidar com a situação. Então, eu chequei com o meu clínico geral e fiz uns exames de sangue, mas o dia anterior de fazer esse exame, que eu tinha marcado, eu tive um sonho muito interessante. E nesse sonho, eu estava num lugar específico e precisava cruzar de um lugar para o outro. E eu vi uma personalidade estranha que eu nunca tinha experienciado, uma pessoa estranha, e uma pessoa que estava com uma certa radiância, estava brilhante, e alguém disse audível, uma voz audível, que era um anjo da morte. E eu fiquei me perguntando sobre a natureza dessa pessoa,
com relação a esse compromisso específico dessa pessoa me encontrar. Então, eu passei uma nota, uma mensagem para a moça que estava vindo até mim, e essa senhora pegou esse papel, esse bilhete, de uma forma feliz, começou a pular de alegria e passou por mim, e seguiu adiante correndo e deu uma olhada na mensagem. E ela percebeu que, na verdade, era a hora, havia chegado a hora, e ela começou a gritar. E aí eu acordei. E aquela mesma manhã eu precisava ir ao hospital e eu tive algumas surpresas. Precisei fazer uns exames, estavam relativamente bem. E logo depois disso, após lidar com isso e lidar com essa situação, eu peguei Covid. Foi uma experiência terrível. Mas, novamente, eu voltei para a compreensão de povos nativos, do Deus do desconhecido, da revelação. E eu gosto desse contexto de povos nativos, de realmente interrogar. O que isso quer dizer? Um Deus que tudo sabe, e é de uma forma diferente da compreensão ocidental. E eu fiquei lidando com isso, realmente lutando com isso muitos dias, sem saber o que havia de errado comigo, acho que 2 dias antes. E aí fiz o teste de Covid, testei positivo para Covid, e eu estava realmente me recuperando nesse momento. Então, eu estava apreciando esse Deus que tudo sabe e a capacidade que ele tem de revelar, e as revelações que nós temos. E isso tem tudo a ver com o cristianismo africano. Nós temos tanto desse tipo de revelação que Deus continua a fazer. Então, isso não é só a experiência de Maria ou de Elizabeth, da Bíblia. Isso se torna também a nossa própria experiência, a nossa relação com Deus nos conceitos de povos nativos ou indígenas ou povos autóctones realmente surge com força sobre a teologia de Deus, de acordo com a minha compreensão do que Deus é. E é algo que realmente nós podemos palpar, um Deus que tudo sabe. E eu me senti assim como Isabel e Maria na Bíblia. Obrigada. Sim, excelente. Realmente, eu acho que isso tem tudo a ver com a linguagem. E eu acho que é isso mesmo que Deus pretende fazer. Eu acho que é interessante que 2 pessoas aqui já falaram sobre revelações por sonhos. Será que isso é uma questão africana? Vocês prestam atenção aos sonhos de vocês? Eu adoro também o tema mais amplo da sua própria visão de Deus e como cada pessoa entende Deus a partir de experiências e categorias indígenas ou de povos nativos. Eu acho que isso não é só na África, mas no mundo inteiro também. Bruce, é interessante que aqui no chat tem muitas pessoas comentando sobre sonhos, e realmente é uma parte importante, muito importante da espiritualidade africana. Alguém já escreveu uma teologia dos sonhos com relação de uma perspectiva africana? A partir de uma perspectiva africana? Boa pergunta. O que vocês sabem sobre isso? Well, let me just say this. Deixe-me apenas dizer o seguinte: existe tanto sobre a teologia de sonhos, sobre também o sistema de saúde. Existem muitas mensagens de diagnósticos espirituais que acontecem, que surgem por revelação de sonhos, e as pessoas realmente, às vezes, recebem diagnósticos que já haviam sonhado antes. Então, é um ponto muito importante.
Okay, well, I'd like to open it up to people who are Gostaria non. de abrir a oportunidade para os bolsistas. Se vocês quiserem, vocês têm a permissão de compartilhar a partir do exercício de vocês da teologia fundamentada. Eu gostaria de realmente ouvir dos bolsistas ou até dos não bolsistas, ou até os bolsistas do ano que vem, se quiserem compartilhar. Eu acho que o Jihu, um dos trabalhos dele de campo que reflete bastante. Jehu, você gostaria de falar a respeito? Hello, can you hear me? Yes. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, na realidade, eu não quero falar tanto sobre o trabalho de campo. Eu sou Jehu, sou professor da Escola de Teologia em Atlanta, na Geórgia. E eu queria realmente falar alguma coisa sobre isso mais para o final, mas o Bruce fez uma pergunta específica. Eu posso também esperar para compartilhar depois. Não, por favor, pode compartilhar. Está bem. Então, essa sessão tão interessante já tem gerado muitas questões, muitas perguntas, muitas respostas. Eu me considero um sociólogo da história e realmente isso tem a ver com o meu trabalho, isso fomenta o meu trabalho. E o que você compartilhou com o grupo, algumas das armadilhas sobre a grounded theory ou grounded theology, e o que tem a ver com o fato é que gera uma sobrecarga de dados. Quando você vai de baixo para cima, ou seja, a partir das experiências, é algo que pode ser caótico, um tanto quanto bagunçado, complicado, mas alguns teóricos acadêmicos são muito descritivos e parte do motivo é porque existe uma abundância de dados, é difícil pegar a teoria, então realmente é uma armadilha em potencial e isso tem a ver com a tendência de querer a hipersubjetividade. The researcher, E isso, o pesquisador, a partir da sua própria visão, nesse caso, talvez, da sua experiências em particular, da sua própria visão de Deus, se tornando a força motriz dessa análise de dados. Então, eu diria, a partir de um ponto de vista humanista, na verdade, o que é mais individual é mais universal. Eu não tenho certeza se eu concordo com isso, mas é um exemplo do o tipo de abordagem ou pensamento que pode ser uma armadilha, de certa forma. Um exemplo do que eu estou querendo perguntar, e que nós podemos voltar nesse ponto, é que podemos ter mais pesquisas a respeito, talvez você possa compartilhar, na sua opinião, quais seriam limitações ou potenciais armadilhas da Grounded Theory ou com relação a gerar Grounded Theology. Muito obrigado, Jehu. Eu acho que é uma pergunta maravilhosa. De certa forma, isso revela a minha fraqueza, e a minha fraqueza é que eu tenho, na verdade, atenção muito curta, e eu acho que, como acadêmico, tem acadêmicos escrevendo livros a respeito, e há publicações. Então, na realidade, eu tenho essa dificuldade mesmo de atenção, eu não consigo focar por muito tempo, e até as minhas próprias publicações na área não desenvolveram tanto. Então, existem armadilhas que nem me ocorreram. Então, eu te agradeço por isso. Eu acho que acaba sendo
achando que eu sou astuto com relação a algumas armadilhas, mas algumas coisas que você mencionou eu nunca havia pensado. Então, e eu tenho feito Grounded Theology por muitos anos. E tenho feito trabalho sobre a teologia do envelhecimento. E eu acho que podemos pensar brevemente, temos algumas ideias, mas definitivamente eu acho que outras pessoas podem pegar esse ponto. Eu não serei essa pessoa, mas eu ficaria muito feliz. Eu acho que pode ser um trabalho seminal para outros acadêmicos. A gente pode conversar sobre isso e eu ficaria muito feliz em acompanhar. Mas eu acho que outra pessoa pode pegar esse tema. Talvez você mesmo, Jehu. Well, I appreciate Eu agradeço. the honest response. Eu agradeço a sua resposta honesta. E, novamente, realmente o interesse que isso gera, o potencial que se apresenta para todos nós, como pesquisadores e acadêmicos. Então, sim, eu acredito que podemos explorar mais profundamente. Uma outra área do meu interesse tem a ver com o papel da revisão de literatura acadêmica. E eu acho que existe um erro. Eu já estive no meio acadêmico por muito tempo, por muitos anos, mas alguns acadêmicos percebem que muitas vezes eles ignoram ou acabam não avaliando corretamente a revisão de literatura. Muitas vezes estamos querendo propor algo e não temos ideia do que já foi dito a respeito, com relação a reflexões particulares ou ideias particulares, e até que ponto esse é o nosso próprio comentário a respeito. Por exemplo, teologia dos sonhos na África. Se alguém entrar nesse tema sem prestar atenção na literatura existente, muitas vezes a pessoa pode estar fazendo meses de trabalho, estar reinventando a roda. E talvez não saiba o que é de fato uma descoberta naquele campo científico. E talvez isso possa já ter sido analisado e observado em literatura existente. Então, a tendência de ou ignorar ou não colocar um valor suficiente na revisão da literatura realmente é uma fraqueza da Grounded Theory. E eu suspeito que esse grupo não fará esse erro, não cometerá esse erro. Podemos nos assegurar ou garantir que entendemos o discurso e o estágio da discussão, dos debates, dos argumentos, para informar o seu trabalho ou basear o seu trabalho nisso. E muitas vezes percebemos que muitos acadêmicos da Grounded Theory insistem em entrar na pesquisa e fazer a pesquisa sem distrações, não se confundir com outras ideias, mas eu discordo e também trago ideias sobre isso. Eu discordo dessa falta de atenção. E precisamos abraçar as possibilidades ricas e a criatividade para a construção e inovação teológica. Acho que sempre deve ser feito em comunidade. Realmente refletir sobre a nossa herança compartilhada. E eu acredito que no contexto africano existem possibilidades que ainda não foram percebidas no sentido ocidental da situação. Existem possibilidades riquíssimas, mas precisamos também ter uma visão clara das limitações ou das possíveis armadilhas. Como acadêmicos, estamos aqui com bolsas e temos também limitações. Realmente, é muito complicado quando você chega na parte da revisão de literatura e você fica envergonhado de perceber que muita gente já falou sobre a situação. Eu acho que nós temos talvez um pouco de tempo para interagir com
alguns dos orientadores do programa. Então, eu gostaria de convidar a Milenda, Henrietta, Damares, vocês têm alguma opinião sobre isso? Temos ainda 5 minutos para o fim da nossa sessão. Well, Bem, they're elas estão ainda... Sim. Muito obrigada, Bruce, pela apresentação. Eu fiquei aqui coçando a cabeça, tentando pensar no exercício que nós estamos fazendo. Bem, o que Jehu falou era algo que eu também estava pensando, especialmente quando falamos sobre a revisão de literatura. Em primeiro lugar, estudando a Grounded Theory para outros estudos, eu não sentia que eu não precisava da revisão de literatura, porque me ajudava, quando eu voltava à minha análise, a me posicionar em meio àquela literatura que já foi feita, que já foi criada. Então, eu reconheço aquela pesquisa, mas eu percebo, isso aqui é o que falta para aquela pesquisa, é isso que estou trazendo para esse campo de estudo. Então, eu não acho que devamos encorajar os bolsistas a não fazerem a revisão de literatura, porque, nesse sentido, ela é muito importante e ela também vai ajudá-los a se posicionarem nesse campo de estudo e também a entenderem o que já foi pesquisado, quais são as lacunas dentro daquela pesquisa e como devem lidar com essas lacunas dentro da sua própria pesquisa. Posso falar uma coisa? Sim, Jessie, você tem a palavra. Obrigado. Eu sei que eu não sou especialista nessa área e eu ainda não comecei a fazer o meu doutorado com essa mentalidade da teologia fundamentada. Meu supervisor me deu um conselho, porque a minha pesquisa era relacionada a uma pesquisa de campo em mulheres HIV positivo com deficiências. E eu fiz revisão de literatura antes de ir a campo, e quando eu voltei, o meu supervisor, meu orientador, me orientou a fazer uma análise ou interpretação antes da revisão de literatura, e isso me preocupou, porque eu fiquei com medo de não estar vendo aquilo que já tinha sido escrito e acabar reinventando a roda. Mas eu percebi que, na verdade, aquilo foi uma ótima prática para mim, porque quando eu voltei para fazer a revisão da literatura, eu consegui criticar aquilo que que eu havia encontrado quando eu fui a campo. E eu não estava com medo daquilo que tinha sido escrito e silenciei a voz daquelas mulheres, porque eu talvez teria ouvido o que elas estavam falando e eu teria pensado que alguém já havia pensado naquilo. Então, esse processo acrescentou valor ao meu trabalho em ter criticado aquilo que eu já tinha feito. Então, a revisão da literatura é boa e acabamos fazendo muito isso, mas estou falando da minha experiência, que isso enriqueceu a minha análise de dados, ter feito a revisão de literatura depois de ter terminado a minha análise e interpretação. Eu só queria compartilhar essa experiência aqui. Obrigada, Jessie. Agora, Rachel, você tem aí o último minuto. Eu só queria dizer que dentro do nosso Centro de Mulheres Teólogas na África, temos a nossa abordagem que diz que a palavra de Deus para as mulheres são o que as mulheres experimentaram sobre Deus. Então, acho que isso é teologia fundamentada, de certa forma. E, pensando nisso, eu fico muito curiosa com
aqueles que trabalham com muita objetividade, mas entre o nosso círculo aqui de mulheres teólogas africanas, nós dizemos, olha, a nossa teologia é subjetiva, sim, porque temos... será que Deus vai ser opressor? Então, é isso que eu queria trazer. Não tem problema em utilizarmos uma teologia que suspeita, porque academicamente eu não acredito numa teologia objetiva, porque o que nós estamos escrevendo, na verdade, vai refletir as pessoas que estão escrevendo. Joel, posso terminar aqui com 20, 30 segundos? Só queria agradecer a todos os participantes. Eu valorizo demais esse momento no qual eu posso ouvir as experiências de vocês. E eu sou psicólogo e eu sei ouvir, mas eu agradeço muito por terem compartilhado e é muito valioso. São experiências que eu sonho em ter. Eu vou dormir daqui a pouco, já passaram umas 3 ou 4 horas da minha hora de dormir, mas eu quero convidar todos a me escreverem aqui no e-mail. Eu vou ler quando for de dia aqui na Austrália e tentar dar algumas instruções para vocês. Então, esse meu e-mail aí que está na tela, bstevens@csu.edu.au. Então, se não for 2 horas da manhã, eu vou conseguir responder. Bruce, foi uma sessão maravilhosa, como um abrir de olhos para nós. Agradecemos muito pelas suas contribuições. Obrigado, Joel. So now we have Bem, a 15 agora temos um intervalo de 15 minutos e depois vamos voltar para as apresentações das nossas equipes de pesquisa. Então, dividindo aqui para o intervalo, gostaria de saber das assistentes e da Nelly se nós precisamos avisar alguma coisa. Sim, Okay, Chief. Joel. Sim, nosso assistente-chefe. Muito obrigado, Bruce.